Boa noite, estamos começando com mais um programa pela cidade, nas segundas-feiras sempre ao vivo e nos sábados e nos domingos às 13h30 a nossa reprise. Hoje estamos com o estúdio cheio com a presença do Rafael, meu irmão, boa noite, meu pai, o Aurélio, e o Dr. Raul Seibert, que veio para falar um pouco sobre saúde, fígado, intestino, um monte de coisa interessante. Mas antes que todo mundo dê boa noite e se apresente, eu já vou pedir para o Rodrigo rodar para nós o nosso quadro de todas as semanas, que é o Guarde a Água que Cai do Céu. Por favor, Rodrigo, roda para nós. Obrigada. Então estamos de volta com o quadro Guarde a Água que Cai do Céu, após alguns meses em stand-by, como dizem, né? Nós então voltamos a apresentar esse quadro que nós fazíamos antes no canal 20 da NET, chegamos a fazer alguns aí no canal do TV NH, Vale TV, por aí, no nosso programa Pela Cidade. E as pessoas já conhecem, o nosso quadro é o seguinte: nós pegamos exemplos de pessoas, ou de fábricas, ou de escola, qualquer tipo de coleta de água de chuva. E aqui, então, hoje nós viemos a Lomba Grande, que faz parte de Novo Hamburgo, né? É incrível, muita gente não sabe que Novo Hamburgo, da onde pertence, né? Mas Lomba Grande pertence a Novo Hamburgo. É a nossa área rural. E eu tive que sentar a fazer essa matéria aqui na casa da Dona Yara Papiquê, né? Isso. Yara Papiquê. É um sistema um pouco complexo, então eu vou falando devagarzinho. Eu sou de falar muito rápido, eu me enrolo em todo, então a gente vai falando devagarzinho. Primeiro, boa tarde, Dona Yara, muito obrigado por nos receber. Boa tarde. Desculpa interromper aí a paz da sexta-feira, um calor atípico em Novo Hamburgo, né? Esse calor não é normal, né? Não é normal. Principalmente agosto? nessa época, né? Aí agosto, que esse calor não tem. Hoje que dia hoje? Sexta, né? O programa vai ao ar segunda, né? Essa matéria vai na segunda. Tomara que até lá já esteja chovendo, né? Bom, vamos lá. Da onde surgiu a ideia de vocês coletarem água da chuva? Nós temos um terreno grande com muita plantação, grama. E chega no verão, nós achamos que tirar a água do solo para tudo isso era muita coisa. Então, pensamos em fazer um reservatório de água da chuva para essas épocas de seca. Sim, que legal. Mas vocês imaginavam que ia virar essa engenhoca toda aqui atrás? Nem imaginava. Começamos a fazer, começamos a ver que dava certo e aí resolvemos colocar uma placa solar para botar energia para levar a água mais para cima, que o terreno é inclinado, e foi saindo a engenhoca essa. Tá, então vamos lá. Vocês molham então toda a grama e as hortaliças, tem algumas plantas, né? Tem coqueiro, tem banana. Para frente nós temos frutífera, tem um monte de flor, sim. Depois a Ju vai dar uma filmada aí. Então vocês conseguem molhar todo o pátio só com água da chuva. As flores é para nossas abelhas jataís. Sim. Nós temos 30 ninhos de abelhas jataís também. Que coisa boa. E essa água é suficiente para tudo? Sim. Quantos litros nós temos aqui atrás? São 4.000, né? 5 mil litros de água. É um monte, né? Imagina, uma casa convencional tem uma caixa de 1.000 litros, né? E é considerável. Aqui nas imagens, atrás da gente vai aparecer e a Ju vai mostrar na edição. Outra coisa, como o terreno é um declive, essa ideia do motor, então, da placa solar, para levar água até a parte de cima do terreno para conseguir molhar lá na frente. Para conseguir molhar lá na frente. Aí também não queríamos gastar energia elétrica para isso. Sim, claro. Então colocamos placas solares. Tem uma possibilidade de ser usada essa água em outras coisas, por exemplo, numa futura instalação de sanitários ou na máquina de lavar? Sim, com certeza. É só depois continuar as instalações. Que coisa boa. E valores, assim, aproximado, não precisa me dizer em valores, mas o custo disso foi muito alto ou não? Muito baixo. Vale em compensação
da água que a gente pagaria, eu acho que em torno de uns R$2.000 só. Nossa, que legal, né? E muito legal quando vocês falaram que a preocupação em não retirar a água do solo. Nós estamos vivendo uma época boa no Novo Hamburgo de água, né? Mas nós tivemos outras épocas aí feias, né? E São Paulo recentemente, e o mundo inteiro tem um problema com água, né? Não só para consumo, mas a água que a gente devolve poluída, né? Então é um bom exemplo é um exemplo muito bom. Outra coisa importante nós deixarmos registrado. Aqui o negócio de mosquito, como é que funciona esse controle com mosquito? Não acontece? Não acontece. Lomba Grande, por ser um lugar muito alto, nós não temos mosquito. Mas como nossa água toda é bem vedada e a gente tem um controle bem grande sobre isso, nós não tivemos nenhuma incidência de mosquitos aqui. Isso a gente sempre deixa registrado, né, que às vezes as pessoas botam só uma caixa e aí pode acontecer, daí é bem perigoso, né? Tá, então que legal. Vamos fazer umas imagens ali, porque eu vou tentar explicar então. Nós temos aqui atrás, esses tanques são de lavoura, né, ou de diesel? De medicamento, tá, isso aí, porque a gente vai ver que são diferentes, né? A gente mostra geralmente caixas d'água. Então eles foram colocados de uma forma estratégica, eles são interligados entre um e outro, né? Com um sistema de nivelamento. Dentro eu sei que tem uma boia que quando lá de cima esvazia, tem um motor que puxa da de baixo e coloca para de cima, exato? E ela vai nas placas de energia solar, uma placa só, produz eletricidade, carrega as baterias, essas baterias ligam o motor e esse motor leva água lá para frente. Então olha que legal, né? Isso sem custo, sem poluição e, nossa, estou até meio lisonjeados é a palavra certa, para ver a harmonia desse casal aqui e desse local tão maravilhoso, né? Então fica aí mais um bom exemplo de água da chuva e fica com vocês no estúdio aí. Acho que eu vou estar junto aí, não sei. De repente eu vou estar ao vivo junto aí. Tá junto e tá com a mesma camisa. Com a mesma camisa ainda. Que coisa louca. Só para registrar, seu Aurélio, olha como tá escuro ali também agora. Tá vendo? Nós tomamos uma bronca aqui agora. Nós tomamos uma bronca aqui nos bastidores. Sim, o Rafa chega, não dá para ver os olhos dele aqui, ó. Eu tô meio tipo... Olha aí. Bom, enfim. O importante é que a imagem em Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga, nossos queridos telespectadores que nos dão a honra da audiência todas as semanas, é que lá a imagem dele certamente está boa. Não, tomara que esteja escuro só aqui no estúdio. Então tá, acho que a gente pode começar então com a nossa entrevista com o Dr. Raul. Quer começar fazendo uma introdução? Depois eu faço aquela pergunta que nós tínhamos combinado. Né? Ninguém fica sabendo que a gente combina aqui. Eu vou anotar. Então é assim, Dr. Raul Seibert, meu amigo, querido amigo, pessoa que admiro muito. Fomos amigos lá na Sociedade Aliança, quando pequenos. Frequentávamos uma aliança, pulava dos trampolins e infernizava lá pelos 10, 12, 14 anos e tal. Ele é um dos médicos mais renomados aqui da nossa região, pessoa conceituada, estudou na Noruega durante 2 anos e ele entende de fígado, entende de coração, de estômago, endoscopia e tal. Nós vamos tirar algumas dúvidas que a gente sempre tem, mas eu queria contar uma curiosidade. Recentemente fui fazer endoscopia com ele no hospital da Unimed. E ele veio, entrou, oi doutor, tudo bom? E coisa e tal, e eu conversando. Daqui a pouco eu abri os olhos, olhei no relógio, era 10 para 1, e eu tinha compromisso 1h30, eu digo, pô, mas esse exame, meu? Entrou uma enfermeira e disse, senhora, por favor, eu estou preocupada, eu 1h30 tenho compromisso, tenho que fazer o exame, eu já estou esperando, mas já está pronto. Eu disse, como pronto? Sim, já foi feito, o médico já foi embora. Já está feito. Então, eu não notei, eu simplesmente apaguei. Aí, como é que ficou aquele... Eu não fui anestesiado. Não, foi sedado. Foi sedado, né, Joana? Então, a dúvida é aquela. Qual a diferença entre anestesia e sedação? É uma grande diferença, né? O microfone só mais pertinho. É uma grande diferença. A anestesia é algo que tem que ser feito, em primeiro lugar, pelo profissional da área, que é o anestesiologista, que é o certo. E a sedação, ela, em princípio, pode ser feita por qualquer médico que tem experiência. Tem gente que faz em casa para dormir? Não serve? Serve sim, porque uma das maneiras mais simples de explicar até para os pacientes, às vezes quando vão fazer um procedimento, endoscopia, qualquer um desses, mas eu vou fazer uma anestesia geral, né? Não, vai fazer uma sedação. Mas qual é a diferença? A gente pergunta assim, tu conhece alguém que toma comprimidinho para dormir e tal? Rivotril?
Eu conheço. Adoro. Então, se eu pegar esse mesmo produto químico e injetar na tua veia, tu vai dormir, né? Vou dormir. Mas tu estás anestesiado? Não está anestesiado, está sedado. Porque se a gente estimula, a pessoa responde meio marcha lenta, mas responde, né? Não é uma coisa tão profunda que nem a anestesia. A anestesia, ela, na maioria das vezes, até tem que entubar o paciente, ou seja, colocar um tubo para dentro da traqueia e, através desse tubo, ele vai inalar uma substância anestésica de pulmão, né? Que vai dar um grau de profundidade. E aí existem os conceitos de níveis de profundidade da anestesia. Então, o que nós fazemos é sedar o paciente. Né? Até em alguns lugares eles põem comprimidinho embaixo da língua, só que isso é muito demorado e também é errática, vamos dizer, a absorção, né? Na veia é tiro e queda, né? A anestesia geral, no caso das grávidas, quando vão fazer então o parto, que daí é uma injeção e daí é um outro procedimento, né? Daí, em geral, daí são bloqueios na coluna, né? Pois é, que é aquela injeção famosa. Isso é considerado uma anestesia local, né? Porque vai bloquear um nervo, é o princípio da anestesia local, né? Então é anestesiado. Raquidiana? Raquidiana, peridurale, que é mais sofisticada. Faz a injeção. Ambas são na coluna, mas a peridurale ela tem menos risco de dar efeitos colaterais e tal. Mas então é feita a anestesia mais uma sedação, então, no caso da grávida? Não, mas a sedação eles podem ou não fazer. Sim. Né? Porque no caso de grávidas aí tem que ver a respiração do nenê e tudo isso. Quadro. E se ela vai contribuir fazendo o esforço do parto e tudo isso, né? Mas isso tem substâncias muito conhecidas e as pessoas que fazem isso fazem muito isso. Então é uma maravilha, né? Doutor, como é que essa história que as pessoas dizem, coisas comuns que nós aproveitamos a sua presença, agradecemos a sua presença, para esclarecer alguns pontos. Por exemplo, é muito comum se falar, estou nervoso, estou com uma úlcera nervosa, eu estou me incomodando, feito um louco em casa, no serviço. Eu já tive. Tá? E estou com úlcera, criei uma úlcera nervosa. Como é que é a história de úlcera nervosa? A pessoa pode gerar isso? Como é que funciona isso? Pode falar no isso é um mito, né? É um mito? Na realidade não existe esse conceito nem gastrite nervosa, nem úlcera nervosa, né? Úlcera é uma palavra assim, a pessoa pode ter uma úlcera na perna, quem tem varizes às vezes faz uma úlcera, né? Isso é uma úlcera, um buraquinho. É uma ferida? Uma ferida aberta, em que há uma penetração de várias camadas, né? E isso pode acontecer no estômago. A causa mais comum de úlcera é uma bactéria, que a pessoa pode adquirir tomando água contaminada, em geral na infância, que se chama, o nome dela se chama Helicobacter pylori, que foi descoberta em 1984 na Austrália pelo Dr. Marshall, que é uma bactéria que ela causa uma inflamação, é claro que é microscópica, né? Não se vê, não é um bicho lá dentro. Uma solitária. Né? Não é uma solitária. Ela causa uma gastrite, ou seja, uma inflamação da mucosa do estômago de tal magnitude que ela quebra a defesa que o estômago tem aos líquidos digestivos, ácidos e enzimas, e aí o ácido vai lá e faz um buraco. E dói. Sim, daí vai chegar, vamos pingar vinagre na ferida aberta. Né? Mas e aí eu já tive. Onde é que entra? O nervosismo entra da seguinte maneira. A gente tem uma coisa chamada sistema nervoso autônomo, né? Quer dizer, se a gente correr num dia quente, querendo ou não, nós vamos suar. Isso o corpo faz sem a gente querer, para a nossa defesa, né? Ou o coração bate mais rápido ou não. Então, isso tudo muitas vezes acontece quando a gente fica mais tenso ou nervoso, que é o caso, aí vem o termo, tem uma glândulazinha em cima do rim, chama suprarrenal, que secreta adrenalina, que é o hormônio do perigo, assim, né? O coração bate mais rápido. Um alerta, assim, um sinal vermelho. Então, o que acontece? Com isso, aumenta a produção de ácido do estômago, quase aumenta bastante, né? Se tu tens uma ferida aberta lá pelo micróbio, ela vai começar a doer. Daí tu vai dizer assim, eu sou muito nervoso, fiz uma úlcera. Não, tu já tinha uma úlcera, tu ficou nervoso, fabricou ácido como todo mundo fabrica, e ela começou a doer. Então é o contrário, né? Nós já vamos ter que ir para o intervalo rapidinho e já voltamos com mais perguntas, esclarecer dúvidas que eu não sabia desse detalhe. Então vamos aprender mais coisas. Rapidinho, não sai daí.